Glória a Deus. Irmãos, no mês de março nós tivemos 3 pregadoras aqui, 3 excelentes pregadoras. Estavam no mês de aniversário da igreja, o mês da mulher. Então nós planejamos que teríamos aqui só pregadoras mulheres, né? Até para dirigir o culto também. Então as irmãs nos auxiliaram, participaram, e foi uma bênção, né? E eu não queria passar esse momento em branco sem deixar o meu pitaco. Deixar aqui uma palavrinha também sobre as mulheres, né? Então eu sei que encerrou na semana passada, me pregou aqui, foi excelente, mas eu queria também falar um pouquinho sobre as mulheres. Então, vamos só relembrar um pouquinho. A irmã Mari, ela abriu a série, ela foi a primeira preletora a trazer um pouco aí da palavra do Senhor, da porção do Senhor para nós. E quem lembra aqui, pelo menos, qual foi o livro que ela pregou? Romanos, amém, acabei de falar, Romanos capítulo 1, né? Ela trouxe essa mensagem. Depois na terça-feira a gente falou na célula sobre isso. Depois na quarta-feira a gente também trouxe a mesma mensagem no capítulo 1, ela falando sobre uma consciência, sobre uma mente depravada, uma mente fiel ao Senhor, uma santidade, o crente, a mulher que tem essa característica de fidelidade, mas a gente ser fiel ao Senhor em todos os nossos atos. E entra em concordância com tudo aquilo que nós vamos começar a falar agora nas células, que foi santidade. Então, a irmã Mari, ela trouxe essa mensagem, essa palavra. Depois veio a irmã Érica, também trouxe uma palavra. E o livro que a irmã Érica pregou, alguém lembra? Mateus, falou sobre fidelidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a nós mesmo, né? Então ela falou sobre o amor próprio, né? E quando você vai falar sobre o amor próprio, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a linha ali é muito tênue, né? Então, assim, o evangelho de Cristo, ele não fala sobre, esse amor próprio como a sociedade fala, né? Que você tem que amar você, que você tem que fazer as coisas para você. Isso daí é uma filosofia hedonista, né? São filosofias humanistas. O Senhor Jesus, ele nos ensina que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, mas nós também temos que cuidar da nossa vida, né, da nossa vida espiritual, como o pastor Henrique falou, a nossa mente, que é a parte mais importante. A Érica abriu aqui a pregação dela falando sobre ansiedade, transtorno de ansiedade. Quantas pessoas no Brasil estão sofrendo com depressão, com ansiedade? É muito, você mesmo pode saber que do seu lado, um amigo, um familiar, um parente, ou até mesmo você, pode estar passando por uma crise como essa. De ansiedade, de depressão. Então isso parece que é um mal dos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? A gente fala que é uma grande confusão. Babel na Bíblia se diz confusão, grande confusão. O Senhor Jesus disse lá em Apocalipse que um dia vai cair essa Babel, é confusão. E hoje, meus amados, o que nós estamos vivendo é uma grande confusão. Você entra lá na internet, todos os assuntos tem lá. Você entra naqueles videozinhos curtos lá, você fica louco, sua cabeça parece que vai dar um nó. Aí tá falando de gastronomia, futebol, finanças, entretenimento, saúde, família, jogos, e não sei o que, e espaço, e terra, e você vai colocando tudo aquilo na sua cabeça. Você vai ver, chega uma hora que você não aguenta mais. E aí por que você não aguenta? Porque você não está se alimentando daquilo que você deveria se alimentar. Eu falava isso com meu filho hoje, sentei para conversar com ele e falei, olha assim, a nossa vida ela vai se desenvolvendo em vários aspectos. Um aspecto é como se estivesse do nosso lado direito, onde você vai desenvolvendo a sua parte pessoal, né, os seus relacionamentos, a sua parte financeira, a sua parte profissional. Você vai desenvolvendo tudo isso. Só que de um outro lado, crescendo ao mesmo tempo, e tem que crescer na frente, tem que ser a sua vida espiritual. Então tem muita gente que está crescendo aqui, ó, deslanchando aqui, tá voando, igual coloca lá nas redes sociais o foguetinho está subindo aqui, ó, mas do outro lado, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus não sai do lugar, ou está diminuindo, está cada vez diminuindo, está indo para o volume morto, igual fica as represas aí no tempo do verão. Então o que acontece? Você fica dispareado, um lado está muito alto, o outro lado está muito baixo, você fica, como diz na linguagem do povo, penso, né? Quem solta pipa sabe, tá penso para um lado, tem que colocar uma fitinha para poder ficar certo. Então, você precisa investir na sua vida espiritual, porque é ela que vai dar base, ela que vai dar nutrientes para essa vida aqui. Porque senão você vai ter um monte de coisa e a sua mente vai estar tão enrolada que você tem as coisas e não consegue lidar.
Você sabia que tem muita gente que consegue sofrer e ela se enrola no entendimento dela com tudo bem. Então você vai ver, você pergunta para a pessoa e fala assim, eu estou passando por um momento de depressão, tá bom. Está faltando grana? Não, não está faltando grana. Está passando por um problema de saúde? Não estou passando por um problema de saúde. Está passando por um problema de relacionamento? Também não estou passando. Então o que é? Não sei. Está entendendo? Tem tudo e não sabe. Então não se trata de você ter as coisas, mas trata de você saber lidar com as coisas. E você saber lidar com as coisas, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela que vai sustentar, ela que vai te dar nutrientes, ela que vai te dar um caminho, que vai te dar um norte. Então essa foi a mensagem que a Érica trouxe, sobre a gente cuidar de nós, cuidar da nossa mente, parte super importante, muito importante. E por último, a Mi trouxe uma palavra também maravilhosa, eu estava elogiando ela aqui, quando eu cheguei no... Falei, irmã, desse jeito, você vem aqui, prega, humilha a gente, e depois sai como se nada tivesse acontecido, irmã? É assim? Mas, irmão, mas pregou de uma forma maravilhosa. Olha, conhecimento do personagem, conhecimento da história bíblica, conhecimento do contexto, trouxe textos auxiliares. Eu falei, mas irmã, trouxe aplicação no texto. Eu falei, irmã, né, irmã, como é que você faz um negócio desse? Como é que a gente sobe no púlpito agora para poder pregar? Mas, irmãos, é isso mesmo, é maravilhoso. E nós estamos assim, irmãos. Nós não somos progressistas, mas nós estamos progredindo. Eu estou brincando assim, mas é uma felicidade. Irmãos, quando nós chegamos aqui, você me permite me dizer, depois se você tiver alguma coisa para reclamar, você reclama, tá bom? Eu não tinha combinado nada com ela. Mas quando nós chegamos aqui, a minha é super simples, tímida. Não, isso não quero. Irmãos, está se formando em pedagogia. Trouxe uma pregação maravilhosa aqui. Irmãos, isso está disponível para todo mundo. Para todo mundo, está disponível para ela, está disponível para mim, está disponível para você, está disponível para todo mundo. O Senhor tem deixado grandes desafios para nós, basta a gente querer, ter fé e perseverança no Senhor Jesus. Então eu trouxe uma palavra maravilhosa, trouxe sobre Ana, né? A oração de Ana. Ana clamando, suplicando ao Senhor por algo que estava acontecendo na família, na vida dela, que a envergonhava, uma disputa com uma rival, que sempre atormentava ela, e na sociedade naquele tempo também o povo oprimindo ela, porque ela não tinha filhos. E ela chega diante do Senhor e clama ao Senhor, Senhor, dá-me filhos, me dá-me filhos. E ela queria um filho, o Senhor queria um profeta, o Senhor juntou uma coisa com outra, e deu Samuel para ela. E depois, graças a Deus, vieram mais outros filhos para Ana. E Samuel foi uma bênção, um dos maiores profetas que teve. Então a palavra da irmã também foi uma bênção. Então foram essas 3 mensagens, essas 3 palavras que elas trouxeram. E hoje eu quero falar um pouco sobre a criação da mulher. Sobre a criação da mulher. Está com a sua Bíblia aí? Então abre lá em Gênesis, diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, assim os criou. Então aqui no primeiro capítulo, Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, ele está dizendo que o Senhor no 6º dia criou o homem e a mulher, né? Criou a humanidade, de uma forma geral. Agora no capítulo 2, no versículo 18, Moisés vai dar detalhes de como o Senhor criou a mulher. Então no capítulo 2, versículo 18, só vira a sua página aí, diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhe-lhe uma adjuntora, ou uma ajudadora, ou uma auxiliadora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que o Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todo gado e as aves do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e lhe trouxe a Adão. Então foi assim que o Senhor criou a mulher.
O homem o Senhor criou ele do pó da terra, e a mulher o Senhor criou da costela de Adão. Tem um videozinho, meninos? Tá pronto o videozinho aí? Quero mostrar um videozinho para vocês no começo. A gente sempre vê muitas pregações do pastor Cláudio Duarte, e ele é um barato, né? E aqui tem uma parte dele falando sobre esse versículo, de como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, de uma forma descontraída, é assim que ele trouxe, né? Engraçado que no fundo tá o Silas Malafaia, né? Esse vídeo é bem antigo, né? E o Silas Malafaia tá rolando de dar risada, né? Então, irmãos, quando o Senhor ele cria Adão, foi exatamente isso. Foi no sexto dia, né? E aí ele pega e cria do pó da terra, vai lá e molda Adão, e depois lá na frente é que ele vai criar a mulher. Quando Moisés ele disse que o Senhor ele criou o homem e a mulher, imagem e semelhança, algumas pessoas dizem assim, tá, então Deus criou o homem e a mulher, imagem dele, mas e a mulher? Então quer dizer que Deus é mulher? Deus tem cabelo comprido, Deus tem cabelo curto, Deus tem bigode, como é que é essa situação? Então a explicação que as pessoas dão é o seguinte, quando Deus cria o homem e a mulher, é claro que o Senhor ele não tem isso, tá, irmãos? Deus ele é espírito. Certo? Então ele não tem nem órgão genital nem masculino e nem feminino, nem cabelo comprido e nem cabelo curto. Deus é Deus em espírito, né? Mas, quando ele fala sobre criação, imagem e semelhança, ele está dizendo assim, que toda aquela santidade, todo aquele amor, toda aquela bondade do Senhor, ele criou a gente. E nós viemos com essa imagem e semelhança, independente se você é homem ou se você é mulher, certo? É como, por exemplo, eu só tenho filho homem, mas você vai ver que o Tiago, ele tem muitos traços da Roberta, certo? Ele é menino, a Roberta é menina, mas ele ainda tem semelhanças com a Roberta. E assim somos nós, que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Tanto o homem como a mulher. Nós viemos com todo esse DNA de Deus, nós viemos com todo esse aspecto de Deus. Nós somos agora corrompidos com a entrada do pecado, mas nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, independente se você é homem ou se você é mulher. E aí, irmãos, as pessoas falam um pouco por aí que assim, a mulher no meio cristão, né, o pessoal falando lá fora, que no meio cristão a mulher ela é desprezada, a mulher é maltratada ou a mulher é rebaixada, certo? E aí a gente vai aprender nesse texto que é absolutamente ao contrário. Não tem nada disso aqui no texto. Muito pelo contrário. Sabe por que as pessoas às vezes têm essa percepção lá fora, ou tem esse entendimento lá fora? Por dois motivos. O primeiro é que não lê as Escrituras e não se aprofunda nas Escrituras. O segundo motivo é que nós passamos uma impressão errada. É que nós passamos uma impressão errada. Você sabe que nós, a própria palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas às pessoas. Tem pessoas, meus amados, que elas nunca vão ler a Bíblia. A Bíblia que ela vai ler é o seu comportamento. A Bíblia que ela vai ler é você. Então é dali que ela vai tirar alguns ensinamentos e alguns entendimentos. Então se você estiver agindo de uma forma errada, equivocada, de acordo com as Escrituras, ela vai aprender de uma forma errada e equivocada. E depois vai dissolver esses assuntos por toda a sociedade. É por isso que as pessoas ficam equivocadas. Você vê nessa parte o pastor Henrique falou sobre o curso CRAU, de finanças aqui na igreja. Meus amados, é só você sair por aí perguntando, eu não preciso nem dizer isso para você. Qual que é a fama do crente aí na sociedade? Caloteiro, não paga as pessoas, infiel no contrato. Essa é a nossa fama.
É o que tem corrido por aí. E de certa forma eles estão dizendo mentira? Não, irmãos. Tem muito crente aí que está dando um mau testemunho. Está dando um mau testemunho na parte financeira. E acha que a parte financeira ela é isolada de uma parte espiritual. E não é, meus amados. E não é, está tudo no mesmo pacote. Se você é um servo do Senhor, se você é aquele que nasceu de novo, é filho do Senhor Jesus, e você é temente a Ele, você não passa calote nas pessoas. Você não fica devendo para as pessoas. Todo mundo passa por um momento de dificuldade? Passa. Passa por um momento de enfermidade? Passa. Desemprego? Passa. Não é sobre isso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo aquelas pessoas que agem de má fé, que dizem assim, ó, devo, não nego, e pago quando quiser. Não é nem quando puder, é quando quiser. Então esse curso Crown, ele vem para nos instruir e nos orientar. E não é só para você que é casado, não. Não é só para você que é chefe de família. Para os adolescentes e para os jovens a mesma coisa. O nosso país, meus amados, não ensina ninguém a administrar dinheiro. O país só ensina as pessoas a trabalhar. Ah, você já fez 16 anos, já tem menor aprendiz, vai trabalhar. Está com 18 anos, bora trabalhar. Mas não ensina os adolescentes e os jovens a lidar com dinheiro. Aí por isso que você vê o adolescente ganhando R$600 e andando com tênis de 2.000. Ele ganha 600 por mês e o tênis dele é de 2.000. Ele ganha R$700 por mês e ele tem um iPhone que ele pagou R$3.000. Entendeu? Porque ele nunca foi ensinado. Nunca ninguém ensinou para ele. Então assim, ele gasta muito mais daquilo que ele ganha. Ele tem algo na vida dele que não tem compatibilidade nenhuma com as finanças dele. E com isso ele negligencia o quê? As contas dele, a casa dele, a oferta, o dízimo. Aí você pergunta para ele, você está dizimando? Não. Por quê? Porque eu estou pagando um iPhone. Está entendendo? Você está dizimando? Não estou. Por quê? Porque eu estou pagando o meu Mizuno. Eu paguei R$2.500 no meu Mizuno. Está entendendo? Então há disparidade nessas coisas. Então isso não é só para o adulto, também é a mesma coisa. A gente fala do jovem, mas tem adulto que também é muito desmiolado. Inclusive eu era um deles. Então tem que ter uma vida bem regrada, uma vida bem orientada, tem que dar um bom testemunho. E com relação às mulheres, meus amados, a mesma coisa. Você que é mulher, você tem um testemunho para dar, e você que é homem, que é namorado, que é marido, que é pai, que é irmão, que é tio, você tem que dar o mesmo testemunho de acordo com a palavra do Senhor. Não pode sair fora da palavra do Senhor, porque senão as pessoas vão ter um entendimento errado através da sua vida. E o que a palavra do Senhor fala? Ai daquele que fizer um pequenino meu tropeçar. Então nós temos que ter muita atenção, principalmente quando nós falamos da parte da mulher. Hoje o mundo, nós estamos aí no mundo globalizado, que as pessoas falam que a mulher tem que ser empoderada, que a mulher não precisa do homem, que a mulher ela sempre foi muito perseguida. E não é isso. Tá certo que isso realmente acontece, mas o Senhor nos criou para que a gente pudesse ficar juntos uns com os outros. Se está tendo essa disputa, se está tendo essa situação, não é da Bíblia que está vindo. É de um homem corrompido. É de um homem que está tirando seus belos prazeres da relação e está indo por esse caminho. Não é princípio cristão. Não é assim que o Senhor Jesus um dia nos ensinou. Não é assim que Deus um dia nos ensinou. E foi exatamente como o pastor Cláudio Duarte falou. Quando você lê lá na palavra do Senhor que Deus criou o homem, Deus formou o homem, e também lá na frente você vê que Deus criou e formou a mulher, essa palavra no original, no hebraico, meus amados, ela tem uma mudança. Quando Deus fala sobre criou o homem, o verbo que ele está usando aqui é itissá. Itissá, que vem da forma de molde. O Senhor pegou lá o barro, fez o molde, soprou lá no Adão, e Adão saiu. Até o pastor Cláudio Duarte disse, né? Ficou meio mal acabado, né? Se a gente for pensar como uma construção civil, a criação do homem é como se fosse a estrutura. É a coluna, são as paredes, é um encanamento, é toda essa parte elétrica, essa parte de fundamentos. Ali é fundamentos. E quando Deus criou a mulher, e lá na nossa Bíblia fala formou ou criou, o verbo aqui lá é diferente, é o verbo banar. E o banar vem de detalhismo.
aspecto detalhado. Então a mulher, não parte, trazendo essa analogia da construção civil, a mulher é o acabamento. A mulher é o acabamento, a mulher é o porcelanato, a mulher é a textura, a mulher é a lâmpada de LED, a mulher é a fechadura eletrônica que você põe a digital, a mulher é aquela gavetinha que você, sabe aquela gavetinha que você dá um toquinho que ela vem para fora assim, aí depois você dá um toquinho, ó, ela volta para dentro. Então, trazendo para a parte da construção civil, é isso. O homem é aquela parte rústica, grosseirona, né? Que parece que o senhor fez ele a machadada, né? E vai e tal. Não, a mulher não. A mulher é pensado, é detalhado, é uma corzinha aqui, é uma corzinha ali, é um acabamento fino. Meus amados, você vê hoje em dia por aí, você entra na internet, você vai ver decoração de casa, ou reforma de casa, meu, você fica encantado, né, irmãs? Você vê lá, cada porcelanato bonito. E qual que é a moda agora? Pergolato, né? É isso que chama, né? Aquele negócio de madeira, que tem várias luzes assim, você olha e fala, nossa, o negócio é luxuoso mesmo, é bem bonito. É assim que o Senhor criou a mulher. O homem a parte mais grosseira, mais rústica, e a mulher esse fino acabamento. É uma maneira, né, bonita de se mostrar a humanidade. E olha só, irmãos, só é humanidade depois que Deus criou a mulher, tá? Quando Deus criou um homem, ainda ali não era a humanidade, só vira a humanidade depois que tem a mulher, certo? Irmãos, e a gente tem tantas... eu fui fazer umas pesquisas de algumas coisas, de algumas mulheres que fizeram história no mundo, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de mulher. Você consegue projetar aqui para nós, Mateus? Coloca aqui a primeira mulher. Eu trouxe para vocês uns exemplos, ó. Essa daqui todo mundo conhece? Quem que é essa aqui? Malala. Lembra da Malala? A Malala, todo o país muçulmano, eles não deixam que as mulheres estudem, trabalhem, tirem habilitação. E a Malala era uma pessoa no país dela que ela insistia no estudo. E ela estava enfrentando o Talibã, que era essa organização aí terrível, né, desses muçulmanos. E aí ela enfrentou tanto eles, ela dizia, não, eu vou estudar, que teve um dia que eles encontraram ela voltando da escola e deram um tiro na cabeça dela. Só que ela não sobreviveu. Ela não morreu. Ela não morreu, irmãos. Ela sobreviveu. E o que era para ter sido uma coisa ruim para a vida dela, foi uma coisa maravilhosa. Ela estourou no mundo. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é uma ativista, ganhou muito força, e inspirou outras mulheres. Foi uma bênção. E ela era uma adolescente. E até hoje ela tem trabalhado muito aí para ajudar mulheres, principalmente nessa parte muçulmana. Próxima mulher, Mateus. Isso, a Catarine. A Catarine, irmãos, ela é uma produtora de filmes. Ela é esposa do diretor que fez Titanic e Avatar. Ela foi a primeira mulher a ganhar um Oscar na direção de um filme. Então essa mulher também fez história no mundo. O marido dela, um grande cineasta, e ela vem na mesmo embalo, na mesma tocada, já fazendo história também, a primeira mulher a ganhar um Oscar. Põe o próximo aí, Mateus. E essa daqui, quem conhece? Quem conhece? Chanceler alemã, Angela Merkel, não é isso, pô, irmão? Irmãos, essa mulher é filha de pastor luterano. Ela é presidente, em outras palavras, é presidente da Alemanha. E ela faz parte aí do comitê aí das Nações Unidas. É uma bênção essa mulher. Ela é uma bênção fazendo história. O pessoal gosta muito dela. Respeita muito ela lá na Europa. Próxima, Mateus. Essa daqui alguém conhece? Não conhece? Essa daqui seria mais ou menos a Ana Maria Braga lá nos Estados Unidos, certo? Ela é uma apresentadora de televisão, o nome dela é Oprah, ela tem um programa de entrevistas, né? E essa mulher é a mulher negra mais rica do mundo. Ela tem 4 bilhões de dólares, irmão. 4 bilhões de dólares. Ela é sensacional, fazendo história também nos Estados Unidos, certo? Então essas aí é algumas das mulheres que eu separei para vocês que é conhecida mundialmente. Eu tenho algumas outras mulheres, mas eu não consegui colocar a foto delas. Mas quem conhece a Tarsila do Amaral? Tarsila do Amaral, né? Nas escolas a gente aprende, né? Quando a gente vai estudar arte lá, tem aquela arte dela que é a mais conhecida. Como que chama a arte dela?
A Bapuru, certo? É a mais conhecida da arte dela. Tarsila do Amaral também tem muitas obras, desbravou aí o Brasil, o mundo, através das artes dela. Uma outra pessoa que eu peguei aqui também, Cecília Meirelles. Quem é do ramo acadêmico conhece. Cecília Meirelles é uma grande escritora, renomeada, tem mais de 50 obras escritas aí, ela já é falecida, mas deixou um acervo muito grande aí para o pessoal. Luísa Trajano, quem conhece? Irmãos, vocês estão morando aonde, irmãos? Em Marte? Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza. Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza, fez muito sucesso no país. As ações da Magazine Luiza na pandemia mesmo estourou de subir. Estava lá em cima, todo mundo só falava nela. Ela começa na Magazine Luiza como atendente. Atendente, vendedora. Foi indo. Hoje é dona da Magazine Luiza. Tá certo que agora teve uma queda acentuada na Magazine Luiza, mas ela fez história, orientando outras mulheres, outros homens, empresários. Maravilhosa ela, Luísa Trajano. E quem conhece essa daqui, o pessoal vai conhecer. Quem conhece a titia Leila? Ninguém conhece a titia Leila, irmãos. Ninguém conhece? Ah, menino conhece. A titia Leila, irmãos, ela é presidente do Palmeiras. Presidente do Palmeiras, ó, irmãos. Oh, e ela não é só presidente do Palmeiras, ela é dona, eu vou falar o nome aqui, depois você corta, para não, né? Pra depois o pessoal tem que pagar royalties para nós. Ela é dona de um banco chamado Crefisa. O Banco Crefisa todo mundo conhece, não conhece? Pois é, ela é dona da Crefisa. Foi conselheira do Palmeiras por muito tempo e hoje virou presidente. E ela está fazendo história no futebol. Ela é uma mulher nota 10. Conhece muito de rotina administrativa, é gestora, é gerente, ela é nota 10. Na final do Mundial do ano passado, teve um encontro com ela e a gerente de futebol do Chelsea. A gerente de futebol do Chelsea é uma mulher, não é um homem. É uma mulher, tiraram a foto, as duas juntas, foi um momento espetacular, foi muito, muito legal, muito bacana, certo? Irmãos, e uma outra, hoje ela já é mulher, mas eu tenho uma história com essa menina que é muito engraçado, muito legal, né? Quem já ouviu falar na Flávia Saraiva? Quem sabe? O que a Flávia Saraiva faz? Já ouviu falar, mas não sabe o que ela faz. Se ela cozinha, se ela é uma astronauta, se ela é uma médica, ninguém sabe. Quem sabe? Flávia Saraiva. Aí, irmã, isso aí. É uma ginasta, né? Ginasta olímpica. Irmãos, a primeira vez que eu vi aquela menina participando de um campeonato, ela é pequenininha. Geralmente o pessoal de ginástica olímpica, eles não crescem muito, né? E a Flávia Saraiva, ela é um pouquinho menor do que todos eles. Ela é bem pequenininha, irmãos, competindo com 14, 15 anos de idade. Irmãos, ela estava participando de um campeonato e eu torcendo para ela. Não, ela vai ganhar, ela vai ganhar, ela vai ganhar. E não foi que ela foi e ganhou a medalha. Irmãos, quando ela subiu lá no pódio, que ela está recebendo a medalha, eu estou lá em casa chorando. Eu fiquei tão emocionado, porque ela é muito pequenininha, cara, muito pequenininha. Mas uma menina que treinava duro. Desde os 7 anos de idade treinando. Desde os 8 anos de idade, treinando. Acho que hoje ela já deve estar com uns 23 ou 24 anos, mais ou menos aí. Nem sei se ela está competindo mais. Mas ela é uma menina também extraordinária. Uma outra menina que tem chegado aí no esporte, que tem trazido também muita orientação para as outras meninas e tem aberto um espaço para elas, é a Fadinha. Quem conhece a Fadinha aqui? Laísa Real, aí todo mundo conhece. O que a Laísa Real faz? Quem sabe? Hã? Anda de skate, Laísa Real anda de skate. E anda muito bem. Ganhou medalha nas Olimpíadas, ganhou o último Mundial. Ela está andando muito, irmãos. Muito bem. E ela está trazendo, né, outras meninas junto com ela, para poder também estar desbravando esse skate. Então, irmãos, isso são alguns exemplos de algumas mulheres que estão fazendo história. Tanto no mundo, como aqui no Brasil. Mulheres super importantes, mulheres relevantes para o país, mulheres relevantes para a nossa vida. Aí você fala assim, poxa Davi, mas você falou de mulheres mundiais, agora você está falando de mulheres aqui dentro do Brasil, mas e no nosso contexto? Irmãos, nós estamos cercados de heroínas, nós estamos cercados de mulheres maravilhosas, que são as nossas mamães, são as nossas vovós, são as nossas titias, são as nossas primas, são as nossas irmãs,
as nossas irmãs em Cristo. É só você ver o trabalho delas e o comportamento delas na sua vida. A começar por mãe. Irmãos, quem tem mãe tem tudo. Irmãos, quem tem mãe tem tudo. Eu fico lá vendo a Roberta, tratando o Mateus Tiago. Todo dia lá, todo dia. Mesmo que ela está de cesárea, está com dor aqui na barriga. Ela fala, não, Davi, deixa que eu quero fazer a marmita deles. Deixa que eu quero. Quando eu faço a janta e falo, Mateus Tiago, a janta está pronta, pode fazer a marmita de vocês. Quando é ela, não, deixa que eu gosto de fazer a marmita deles. Ela vai lá e faz a marmita, põe lá um negocinho, enrola no pano de prato, põe na sacolinha, deixa tudo direitinho para eles. Quando é no outro dia que eles estão lá estão voltando da faculdade, está tarde, meus, enquanto eles não chegam em casa, ela não dá sossego. Ela fala, Davi, manda mensagem pro Tiago. Davi, cadê o Tiago? Davi, o Tiago não chegou. Davi, o Tiago. Davi, o Tiago. Eu falei, ele está vindo. Não mandou mensagem, não ligou, não falou nada, ele está chegando. Mas o cuidado da mãe, irmãos, é extraordinário. Tem até um poema de uma escritora, que agora eu não me lembro mais, eu só lembro do título. O título chama A Maçaneta. Então a mãe, ela está contando a aflição dela de quando o filho dela está na rua e ela está dentro de casa. Então ela fica pensando, né? Pô, será que tá bem? Será que está passando fome? Será que aconteceu alguma coisa? E ela fica lá, e o poema vai descrevendo tudo isso. E ela está deitada na cama. Aí daqui a pouco ela escuta o barulho da maçaneta, ela fala, ufa, já chegou, graças a Deus. É assim, não é, irmã? Então a mulher, ela tem esse tratar diferente com os filhos. É de uma maneira diferente, como a gente mesmo falou. É um acabamento fino. É um sexto sentido. Ela se preocupa com todo mundo. E com a avó, irmãos, e quem tem vó então? Meu Deus do céu. Mas os netos fazem o que quer com as vós. Eu falo com o Mateus e com o Tiago, às vezes que eles estão fazendo alguma coisa de errado, minha mãe fala, coitadinho dos bichinhos. Não fala assim com eles, não. Uns caras de 2 metros de altura, velho. Os caras fazendo um monte de coisa errada, ela fala, coitadinho deles, coitadinho dos bichinhos. Não fala assim com eles, não. Por quê? Cuidado de vó. Cuidado de vó. E eu tenho certeza, irmãos, que às vezes, eu sei, que às vezes a gente não foi criado pela nossa mamãe, ou às vezes não teve tanto contato, mas a gente teve contato com alguma pessoa feminina. Ou foi com a avó, ou foi com a tia. Isso fez grande diferença nas nossas vidas. Grande diferença. É por isso que nós temos que estar sempre do lado das mulheres. Não devemos maltratar, não devemos... Irmãos, e uma outra coisa que a gente deve fazer, assim, a gente fala que, né, essa questão psicológica, né, nós temos que saber tratar as mulheres. Temos que saber entender, né? Cada um tem uma mente, cada um tem um jeito de ser, e temos que estar atento. Nós que somos marido, eu sei, às vezes não é fácil, irmão. É uma luta. Mas nós temos que estar ali. Nós temos que estar ali, fiel, perseverante, que no final vai dar tudo certo. Aí, irmãos, tem uma palavrinha aqui na Bíblia que sempre intriga o povo. Você está comigo aqui ainda? Glória a Deus. Então vai lá, volta para o capítulo 2, lá no versículo 18. Tem uma palavrinha aqui que intriga o povo, que diz assim, ó, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora, que esteja como diante dele. A palavra disjuntora, ou ajudadora, ou auxiliadora que estão por aí, as pessoas falam assim, aí, tá vendo? Estou falando para você, a Bíblia é machista. Ela fala que a mulher é auxiliadora. É uma posição menor. Mas, irmãos, o Senhor não criou o homem acima da mulher. Tanto é que o Senhor tira a mulher de onde? Da costela. Ele tira da lateral, ele não tira do pé, que é uma posição menor. Ele não tira da cabeça, que é uma posição maior. Ele tira da lateral, uma posição idônea. Está compatível com ele. Então não existe nem mais nem menos para o Senhor. Nós estamos em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Homem e mulher em pé de igualdade. E temos que saber conviver dessa maneira. O homem não é mais que a mulher, nem a mulher é mais que o homem. Estamos no mesmo patamar, da lateral, do mesmo lugar. E aí, você se pergunta, puxa, quando o Senhor criou os animais, ele criou o casalzinho lá, o macho e a fêmea no mesmo tempo. Por que que com o homem ele fez diferente? Ele cria um homem num dia e depois vai criar a mulher lá na frente. Por que que não criou o casal tudo junto? Por que que ele não criou o casal tudo junto?
E a resposta para isso, irmãos, vocês lembram que uma vez o Neymar se envolveu na polêmica que ele colocou uma frase lá, saudade daquilo que nós nunca vivemos? Quem lembra dessa frase? Que rodou o mundo? Pois é exatamente isso aqui, ó. O Senhor não criou a mulher do lado de Adão, que é para ele sentir saudade daquilo que ainda não tinha sido criado. Então ele começa a ver os animais, ele fala, puxa, mas o coelho ali, tem o coelho e a esposa, o boi e a vaca, o elefante e a elefoa. Aí ele fica olhando para tentar achar alguém que seja compatível com ele, e a palavra de Deus diz que não tem, ele não acha, e ele começa a sentir falta, e ele começa a sentir saudade, e ele começa a falar, puxa, poderia ter alguma coisa aí para mim, né, meu? Poderia ter alguma coisinha aí, né? Então o Senhor criou esse separado para que o homem tivesse esse desejo, esse amor, antes mesmo de saber o que era mulher, porque ele não sabia, era o primeiro homem, não tinha mulher. Ele nem sabia o que ia acontecer lá na frente, mas o Senhor já colocou nele um desejo de saudade e de amor, certo? Então esse foi um dos motivos que o Senhor criou separado. Sabe quando a gente está com fome? Quando é que a gente come melhor? É quando a gente está com fome. Não é isso? Quando você já está com a barriga cheia, você vai lá comer um pouquinho e tal. Agora, quando você está com fome, até aquela comida que não é muito boa, ela fica maravilhosa. Certo? Então, irmãos, quando a gente sente falta de alguma coisa, a gente dá muito mais valor. Sabe quando você vai num restaurante, você vai lá, de repente você, sei lá, está viajando, ou está fazendo alguma coisa de negócio por aí, aí você vai lá e come num restaurante, você fala, nossa, cara, mas essa comida é muito boa. O ambiente aqui é muito legal, muito bonito. Eu queria tanto que aquela pessoa que eu amasse estivesse aqui. Não é assim que às vezes a gente faz? Fala, puxa, eu queria tanto que aquela pessoa estivesse aqui compartilhando comigo esse momento bom. E aí você fala para ela, fala, puxa, eu estive num lugar tão bom, e da próxima vez eu quero que você esteja comigo para poder compartilhar. Então o que o Senhor queria criar no homem era justamente esse desejo, essa vontade, esse amor, essa saudade pela mulher. E aí o Senhor vai e cria Eva, cria essa ajudadora, adjuntora, auxiliadora. E as pessoas falam, tá vendo? É isso aí, eu falo para você, a Bíblia ela diminui a mulher, ela coloca a mulher um degrau abaixo, porque na sociedade, meus amados, auxiliador, um auxiliar, é aquela pessoa que ainda está começando a profissão, e ela ainda está ali nos primeiros degraus, né? É como se estivesse ali um pouquinho mais abaixo, né? E para a sociedade não há muito glamour em uma pessoa que é auxiliar. Se você falar para uma pessoa que é auxiliar, ela fala, tá bom, beleza. Mas se você falar para uma pessoa, puxa, eu sou um supervisor de uma multinacional, eu sou um CEO de uma multinacional, ou eu sou um diretor, ou sou um advogado, ou sou um médico, soa diferente para a sociedade. Não que seja algo ruim ou algo errado, muito pelo contrário. Você vai ver que tem pessoas que são auxiliares, que são nota 10, honestíssimas, homens de Deus, mulheres de Deus, pagam as suas contas em dia, criam seus filhos. Eu estava conversando com um rapaz lá no meu trabalho, ele trabalha lá no serviço, lá já tem mais de 15 anos, e a posição que ele tem lá é uma posição de operário mesmo. Ele não tem uma posição de liderança ou um cargo diferente. E ele falou que já formou 2 filhos na faculdade, tem casa e tem carro, com essa posição dele. Por quê? Sabedoria, controle financeiro, palavra de Deus. Então, não tem essa diferença, mas para o mundo, auxiliar é uma coisa meio que pejorativa. E quando a pessoa ela ouve dizer que a mulher ela é auxiliar, ela fala, tá vendo? É um modo pejorativo de falar sobre a mulher. Mas sabe o que eu descobri, meus amados? Sabe o que eu descobri? E eu também, eu ficava um pouco em dúvida nessas coisas, e eu achava, né, a mulher é uma auxiliar, está auxiliando, né, o marido. Mas sabe o que eu descobri? Que essa palavra auxiliar no original dela, ela vem da palavra Ezer. Auxiliar no hebraico quer dizer Ezer, e Ezer ela quer dizer salvação. Ezer no hebraico quer dizer salvação. Então a mulher não é esse auxílio de ficar fazendo as coisas pormenores para o marido, as coisas abaixo. Não, ela é Ezer, ela é auxiliadora, ela é salvação.
A mulher é a salvação do marido, a mulher é a salvação da nação, a mulher é a salvação da humanidade. Se a gente tirar a mulher de tudo, mano, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos se virar nem dentro de casa. E sabe onde a gente vai encontrar um pouquinho mais falando sobre isso? Vai lá comigo em Salmos, abre lá, rapidinho. No Salmo capítulo 10, no versículo 14, diz assim, olha só, irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui é maravilhoso. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e o enfado, para retribuir com as tuas mãos, a ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do... Ele está falando de quem? Ele está falando de Deus. Ele está falando que Deus é o auxílio do órfão. Se a palavra auxílio fosse pejorativa, nós estaríamos fazendo também uma discriminação com Deus, que está dizendo que Deus é auxiliar do órfão. Mas não é, o contexto aqui, o significado é Ezer, é salvação. Deus é salvação do órfão. E olha o outro exemplo, lá no Salmo 30, no versículo 10, vai um pouquinho para frente. Salmo 30, versículo 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Ser o meu auxílio. Ser o meu auxílio, ser o meu Ezer, ser a minha salvação. Então, quando o Senhor diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma Ezer, falhei uma salvação para o homem. E glória a Deus por isso, meu amado. Glória a Deus pela vida das mulheres. Então, hoje, você já aprendeu que quando a gente fala, que a Bíblia fala sobre auxílio, auxiliadora, ela está dizendo sobre Ezer, sobre salvação. Então, quando uma pessoa vier falar para você, não, a Bíblia está diminuindo a mulher, você diz, não, de jeito nenhum. A mulher é compatível com o homem, saiu da lateral dele, do mesmo pé de igualdade, e o auxílio vem de salvação. A mulher vem para salvar a vida do homem. Não salvar de acordo com o pecado, essa parte redentora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? A salvação não ajudar, né? Do encaminhar, do auxiliar, de todas essas coisas. Se não fosse a mulher, nós estaríamos perdidos. Então a mulher é nosso Ezer, é a nossa salvação. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Amém? Vocês entenderam a palavra? Glória a Deus. Eu espero que a palavra tenha feito sentido na sua vida. Queria deixar aqui minha contribuição hoje para fechar essa série do mês de aniversário da igreja e o mês da mulher. Como a mulher ela é super importante nas nossas vidas, no meio familiar, no meio profissional, no meio da igreja. Irmãos, se não fosse a mulher também na nossa igreja também, meu Deus do céu. Graças a Deus, viu, irmãos? As pessoas sempre falam e dizem que a mulher ela tem esse tato para relações, né? Você vê que na maioria dos RHs das empresas, quem trabalha lá é um homem ou uma mulher? Na maioria das vezes é mulher. Porque é recursos humanos, RH se diz recursos humanos. Então se tem uma pessoa que sabe lidar com a humanidade, sabe lidar com o relacionamento e sabe lidar com as pessoas, é mulher. É claro que tem homem trabalhando, tem. Mas o homem é essa parte mais rústica, mais grosseirona, está sem acabamento. Aí quando você coloca uma mulher lá, deslancha. Deslancha as relações, deslancha os recursos humanos. E a gente traz isso também para dentro da igreja. Graças a Deus que nós temos as mulheres com o sexto sentido, né, com os finos acabamentos, com os detalhes, com a preocupação, né? E eu acho muito engraçado, irmãos, o jeito diferente do homem e da mulher, né? Então o homem, ele tem vários amigos, né? Mas você que é homem, você liga lá pro seu amigo lá para dar feliz aniversário para ele? Nem liga, velho, nem liga. O máximo que você manda lá um bolinho lá no WhatsApp lá e se for aquele amigo que, né, que é amigo, mas está um pouco mais distante, mas você nem liga, velho. E a mulher? Ixi, a mulher liga para a amiga dela, amiga, seu aniversário, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora falando no telefone por conta do aniversário da amiga. E se junta e tudo. Então, o relacionamento da mulher, ele é maravilhoso, né? E nós, como homens, estamos aqui para poder aprender. Poder pegar um pouquinho disso da mulher e trazer para dentro das nossas vidas. Amém? Então, Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus.